me chamo Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, nasci em 1973, costumo dizer que nasci na roça porque o sítio onde eu nasci se chama Roça do Mato, do município de Chorrochó, que fica no interior da Bahia, às margens do Rio São Francisco. Então é uma cidade um pouco histórica por conta também da região de Canudos, que Antônio Conselheiro passou por aquela cidade e fundou uma igreja, bem como recuperou o cemitério da cidade. Sou irmão de mais 5, sou eu e mais 5 irmãos. O sítio onde eu nasci é um sítio pobre, então meu pai praticava agricultura e junto com minha mãe eram criadores de caprinos. Então, quando nascemos ali naquela situação, era um local muito isolado e eu me lembro, já com idade de 5, 6 anos, que eu tenho uma memória de minha idade de 5 anos, o único evento mesmo eram as novenas do Senhor do Bonfim na cidade e a feira. Eu lembro que minha mãe me levava na feira e eu era louco pelos carrinhos que vendiam ali na cidade, e minha mãe dizia: nunca mais eu te trago na feira, porque você fica chorando para querer carrinho. Então toda criança gosta de brincar de carrinho, né? Então minha mãe ficava sempre me ameaçando: nunca mais te trago na feira porque você não tem jeito. Você não tem jeito, eu te trago na feira, você quer ficar fazendo birra, aquela coisa toda. Outra atividade assim que chamava muita atenção é que lá tem as rezas, né? E eram eventos do catolicismo popular da Bahia. E até pouco tempo, lendo os Sertões de Euclides da Cunha, eu pude entender o que é aquilo, né? E minha avó, Francisca, ela organizava esses eventos. A minha avó era festeira, ela fazia tanto festa de São João mesmo, festa dançante, ela gostava do momento da festa, de dançar mesmo, aquela coisa toda, onde reuniam-se todos os parentes e os amigos, como ela gostava das rezas, né? Nossa Senhora de Lourdes, de Santo Antônio, São João. Então todas as festas de padroeiro que existiam na região, minha avó frequentava e a gente também ia. Então a gente se criou nesse universo. Eu posso dizer que os primeiros passos educacionais foram esses, né? Ou seja, indo nessas festas e nesses eventos religiosos, né? Que a gente chama hoje de catolicismo popular. Então eu nasci nessa. Eu tenho mais 5 irmãos, né? São 3 homens e 3 mulheres. Eu sou o segundo, né? O primeiro é o Amado, o segundo sou eu, o terceiro é o Adriano. Aí depois veio a Alice, veio a Maria Aparecida, e a última é a Ângela. Um fato curioso é que todo mundo começa com A. Quando nasceu a Maria Aparecida, eu falei bem assim para minha mãe: olha, se todo mundo aqui é com A, põe a Aparecida. Aí quando chegou lá no cartório de Dona Regina, a Dona Regina falou: não, Dona Maria, toda Aparecida se chama Maria. Aí quebrou a regra. As nossas brincadeiras eram brincadeiras de improvisação de cavalo de pau. Meu pai fazia carrinhos de lata, que antigamente o óleo de cozinha eram latas de óleo, era de lata, né? Então meu pai fazia aqueles carrinhos pra gente, a gente improvisava ali para brincar, porque não tinha dinheiro para ir para a feira. O dinheiro que sobrava só dava para comprar alimentação. Então eu não posso, assim, a gente passava dificuldade de mistura, né? Então comia muito feijão com arroz. Era raro ter uma mistura. Como minha mãe criava galinha, então era ovo o tempo todo. Ou seja, e para matar uma galinha para a gente comer, né? Porque
As pessoas no Nordeste, principalmente lá na minha região, criavam os caprinos, criavam-se suínos, criavam-se galinhas, era mais para algum evento que organizávamos em família, né? Ou seja, você matar uma galinha para você comer ali na alimentação, você não podia, porque você tinha que vender também para comprar roupa. Então criava-se porcos para quê? Para vender, para comprar os chinelos das crianças. Vendia uma cabra para quê? Para comprar roupinha da festa do mês de janeiro, que é a festa do Senhor do Bonfim lá, que é muito famosa. Então são 10 dias de festa, vem gente de toda a região, então é uma maravilha. Então eu me criei nesse universo em que tudo era minguado, tudo era contado. Então não tinha esse luxo de você comprar frutas. Então, por exemplo, hortaliças, a minha mãe plantava, né, como era um sítio, plantava a hortaliça. Não existiam, por exemplo, as hortaliças que nós conhecemos aqui hoje, era basicamente o que? Coentro. Não passava disso, era coentro e cebola, não a cebolinha, sim cebola de cabeça, porque lá tem a cultura também do plantio da cebola. Nós somos uma mistura entre indígena e negros, né? Então é tanto que eu tenho um tio falecido que nós chamávamos de negro Justino, né? Que ele é bem preto mesmo. O tio Justino, ele era bem preto. Então meu pai bem preto também, minha mãe já um pouco mais clara, porque minha mãe já veio um pouquinho mais clara, que ela veio dessa origem mais indígena, né? Então a etnia indígena da nossa região é uma etnia que vivia pelos sertões, né? Ou seja, vivia pelo centro do território brasileiro, que o nome significa inimigo. Inimigo de quem? Inimigo dos tupis-guaranis, né? Então, os tapuias, de onde nós viemos, e o negro, eu acredito que essa origem negra, como muitos negros fugiram do recôncavo baiano, lá para o sertão da Bahia, quem ia buscar alguém lá naquela terra árida? Não compensava capturar, gastar com o capitão do mato para buscar um negro que fugiu. Segundo isso, no livro de Caio Prado Júnior, é mais ou menos essa ideia, né? Fugia lá para o sertão mesmo, para as margens do Rio São Francisco, e eles foram ficando lá. E eles criaram aquela amizade com os indígenas, né? com as tribos indígenas. E aí daí eu pressuponho, né, que a minha origem veio daí, né? Dessas misturas aí, desses fugitivos, né? Dessa etnia que vivia ali muito sofrida, né? Na escola, a gente, eu e meu irmão Amado, nós estudamos num grupo escolar. Lá estava o nome grupo escolar, mas não é o grupo escolar histórico lá da história da educação. Não é aquela organização do grupo escolar. Só manteve o nome lá, grupo escolar, que era da década de 80, ali 79 e 80. Mantiveram lá, escrito lá, grupo escolar. Era uma escola rural. Era uma escola rural com uma sala, então uma sala multisseriada, então tinha os que estavam em processo de alfabetização e os que já escreviam alguma coisa, os maiorzinhos, né? Todo mundo junto. Então tinha os rapazes e as moças que já estavam namorando e eu, junto com meu irmão, que não sabia ler e escrever, pequenininho. E detalhe, a minha primeira lição foi numa cartilha chamada ABC, que a minha mãe com a cartilha aqui na mão e o chicote aqui na outra. Olha, menino, se você não aprender, se você não falar o A, eu te dou umas lapadas. E teríamos que atravessar o rio, lá nós chamamos de riacho, nós não chamamos de rio, que é um rio temporário, lá só tem água quando chove, né? Que é o Riacho Grande. Nós tínhamos que atravessar o Riacho Grande, íamos montados num jumentinho, eu e meu irmão, uns bonezinhos bonitinhos que minha mãe fazia, a gente tinha uma vergonha desses bonezinhos. Atravessávamos para estudar na escola da professora era a Dona Bibi.
estudávamos lá na escola da Dona Bibi, estudei 15 dias. E naquela situação precária, e o que ocorreu? Deu uma chuva, veio água no riacho, e lá as pessoas morriam afogadas que se aventuravam a tomar banho, não sabiam nadar. E os maiores ameaçaram de jogar a gente na água. E minha mãe ficou assustada e falou, não posso viver nessa situação. Vamos ter que abandonar tudo aqui e ir para a cidade. Minha mãe teve que mudar para a cidade para oferecer a educação. Então a minha mãe foi uma pessoa, ela é ainda uma pessoa muito persistente, que ela ainda mora comigo, né? Por quê? Porque ela sempre valorizou a educação. Meu pai, já ao contrário, era alcoólatra, e ele dizia, estando todo mundo com o buchinho cheio, se estiver pelado, não tem problema. Educação é coisa de luxo. Então meu pai tinha esse pensamento retrógrado, esse pensamento atrasado. A minha mãe não, a minha mãe falava, não, ao contrário, eu vou levar as crianças para a escola. É tanto que nós trabalhávamos na agricultura da parte da manhã com a mãe, quando era à tarde, tinha que ir para a escola. Então a nossa mãe sempre valorizou, ou seja, abandonou o campo para que nós pudéssemos estudar. O trabalho foi precoce. Então, com 8 anos de idade, já comecei a trabalhar já no sítio, ou seja, a cultura do trabalho, já se tinha a cultura que se ensina cedo para não virar vagabundo. Então, no Nordeste era mais ou menos essa situação. Nós não tínhamos um UECA naquela época, o UECA é de 2003, né? Então, começa a se trabalhar cedo para que se transforme numa pessoa honesta, trabalhadora. Tinha toda essa cultura, não tinha uma cultura de dizer, vou colocar a criança na escola, o adulto trabalha, deixa a criança estudar até 15 anos, ou seja, após os 15 anos que começa-se a trabalhar. Lá não tinha esse pensamento. Estudei até os 17 anos, parei lá chamava-se a denominação no ensino médio lá, então fiz o primeiro ano magistério, lá tinha magistério, falava assim, só tinham 2 colégios na cidade, né, na cidade de Chorrochó, até hoje, 2 colégios assim, até o ensino médio, de ensino médio. Então, eram do primeiro, o segundo ao terceiro ano era chamado de primeiro, segundo e terceiro magistério. Tanto que eu me lembro que tinha quando nós estudávamos no primeiro e no segundo ano, tinha uma disciplina chamada prática. O que era prática? Eram brincadeiras. Eu não sei se aqui existiu essa disciplina. Então, eram brincadeiras. Então, como a cidade era pequena e as vagas de emprego eram na prefeitura, só sobrava o magistério para a maioria das pessoas, né? Lembra daquele filme Top Gun, Ases Indomáveis? Eu tinha sonho de ser piloto de caça. Eu achava que era fácil. E eu falei, nossa, que filme maravilhoso, né? Tom Cruise com aquela beleza toda. Eu chego um pouquinho perto dele, né? Mas... E aí, beleza. E eu falava, não, vou morar com minha tia em Guarulhos. Em Guarulhos tem uma base aérea. Eu fiquei sabendo que tinha um conhecido da minha tia que era da base aérea, até eu pedi para conversar com ele. Aí o pessoal conversou, mas quando eu cheguei aqui, eu trabalhava na atividade de panificação, né? Eu sou padeiro por formação, né? Desde criança, né? Trabalhei também em padarias. E quando eu chego lá, quando chegamos em Guarulhos, não deu certo eu ingressar na base aérea. Fui tentar o exército, também não deu certo, né? Também não queria o exército e graças a Deus hoje, talvez se eu tivesse entrado no exército, hoje eu seria expulso, né? Eu não sei, ou eu teria trilhado por outros caminhos, eu não sei como teria sido. Eu converso, inclusive, conversando com algumas pessoas, eu sempre dialogo sobre esse primeiro sonho meu, né? Então o primeiro sonho era servir a aeronáutica, aquela coisa toda. Aí não deu certo, fui trabalhar em padaria. Aí trabalhei na região de Guarulhos, trabalhei numa vila chamada Vila Ni, uma vila muito perigosa,
uma vila da qual Gil Gomes e o Homem do Sapato Branco não saíam de lá. Então a gente trabalhava numa situação em que os bandidos nos obrigavam a dar as coisas para eles. Era muito difícil, era um emprego que eu nunca contei para minha mãe. E a minha mãe morando na Bahia. E a gente trabalhando, mandando dinheiro para ela, e nesse meio tempo aí eu já havia comprado um terreno na cidade de Itaquaquecetuba para trazer a minha filha. Então o meu sonho era trazer a minha família para cá, né? E o que ocorreu? Saí dessa padaria, entrei numa outra padaria com um patrão que era meu antigo amigo de serviço dessa padaria. E como esse rapaz ele sobressaiu, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a oprimir seus funcionários. Ou seja, aquela ideia freiriana, né, de que o cara que já foi oprimido, quando ele chega lá, ele tem medo de voltar e ele é um dos maiores opressores, né? Então lá a gente trabalhava de domingo, sábado, feriado. Eu lembro que eu trabalhei 2 anos sem ter uma folga. No dia que eu falei para ele me dar 20 dias para visitar minha mãe na Bahia, ele fez cara feia para mim. Então eu lembro de tudo isso. Eu sempre tive vontade de voltar a estudar, né? Sempre tive vontade, porque quando eu estudava, eu era meio, como é que eu posso dizer, como todo adolescente, eu era meio arteiro, né? Aprontava bastante, mas eu gostava de me sobressair no que diz respeito aos trabalhos na escola. Eu gostava mesmo da escola, gostava de sobressair nas lições, aquela coisa toda. E eu lembro que a diretora da Luz, que ela está bem velhinha, mas ela já é aposentada, ela falava: meninos, olha, os filhos de Dona Eugênia, eles compraram um carro, vocês viram? E olha, então vocês estudam. Então, para mim, estudar era sinônimo de ascensão social, ou seja, era sinônimo de riqueza. Bem, hoje a gente sabe que estudar não enriquece ninguém, mas quando criança a gente imaginava que estudar enriquecia, né? A gente tinha aquela ideia que o estudo trazia uma certa riqueza. E a dona da Luz, que era a diretora da escola, né? A escola de 1ª a 4ª série, lá, ela já falava, era uma escola pertinho da rua onde eu morava, lá na cidade de Chorrochó. Ela dizia: olha, os meninos da Dona Eugênia aí, eles foram para Paulo Afonso, que Paulo Afonso é uma cidade lá, maior lá da nossa região. Eles foram para Paulo Afonso, eles compraram um carro, olha, então vocês estudem. Trabalhando nessa padaria, eu já na idade aí de 20 anos, 21 anos, já havia comprado um terreno, tive algumas namoradas, né? Até que um amigo meu estava namorando com uma moça, e essa moça estudava, fazia o ensino médio, eu acho. E ele falou: ela tem uma irmã, a Sinaide, olha, aí vamos lá. Eu, professor, hoje, né, ir lá fazer as moças matarem aula, né? Aí chegamos lá à noite, ele me apresentou a Sinaide e lá nos conhecemos. Eu comecei a namorar com a Sinaide, então ficamos 2 anos namorando. Só retornando um pouco antes sobre essa questão aí do trabalho, da opressão, para falar um pouquinho aí, que é importante, eu comecei a entender que a leitura, né, nessa ânsia, nesse desejo de voltar ao estudo, eu me lembro de uma reportagem também, eu gosto muito de assistir televisão, né, de uma reportagem, não sei se foi no SPTV, que o menino falava que ele estava lendo Machado de Assis, né? E o repórter perguntava: mas por que você está lendo Machado de Assis? Porque eu tenho um diálogo melhor com as gatas. Não é? Desculpe aí o link. Eu lembro também que eu conheci a Estelita, que era uma moça que trabalhava no balcão da padaria, e ela trazia alguns livros. Olha, Antônio, lê esse livro aqui e tal. Eram uns livros de autoajuda e eu comecei a ler. Aí eu lembro que eu li Os Sertões, né? Aí eu vi o nome da minha cidade nos Sertões.
Quando eu vi o nome da minha cidade no sertão, porque assim, eu passava por um preconceito muito acentuado quando eu falava esse nome, né? Chorrochó. Quando eu falava esse nome, o povo ria de mim. Outra coisa também era... E aí, eu sei que eu li Capitães de Areia, eu li Dom Casmurro, eu li Os Sertões, aí voltando na questão aí do nome da cidade, eu vi o nome da cidade, da minha cidade nos Sertões. Ou seja, eu li assim, para desenvolver o prazer mesmo. Hoje eu costumo dizer que a leitura, ela é exercício, né? Ela faz um exercício da gente, porque o primeiro livro que eu me aventurei, eu sei que eu tive fadiga, né? O primeiro livro não, o primeiro conto, crônica, eu acho que eu li foi aquele texto famoso do Jair Vitória chamado... esqueci o nome, ele é muito famoso. O Boquinha da Noite. Chama-se O Boquinha da Noite. Uma hora procurei esse conto. Eu tinha lido O Boquinha da Noite, aí depois eu li os livros de autoajuda, depois li Capitães de Areia, aí depois eu saí dessa padaria, montei a minha própria padaria em casa, porque eu tinha o sonho de enriquecer, né? Não enriqueci. Tinha o sonho de crescer como comerciante, de ter uma situação bem mais confortável no futuro, não é? Só que eu tinha sonho de terminar o ensino médio, uma vez que eu tinha parado no segundo ano colegial, que lá na minha cidade seria o segundo ano magistério. E aí eu casei, porque minha esposa sempre falando, não, você tem que voltar a estudar. Um detalhe, minha esposa sempre me incentivando, olha, eu cuido da padaria e você volta a estudar. Aí fiz o EJA, né? Como tinha parado no segundo ano do ensino médio, eu dentro de um ano terminei o EJA e eu tinha o sonho de ser jornalista, né? Que eu queria viajar bastante, cobrir não sei o que, aquela coisa toda. Aí fiz a minha matrícula assim que eu terminei o ensino médio em 2003. Em seguida já fiz minha matrícula na Universidade de Guarulhos, no curso de jornalismo. Eu pensava assim, eu faço 5 anos de jornalismo, quando eu terminar, eu faço 3 anos de letras para eu aprender a escrever melhor. Eu achava que o curso de letras ensinaria a gente a escrever bem, né? E aí eles me ligaram, falaram, olha, me ligaram da universidade dizendo, não formamos turmas no curso de jornalismo, então você não quer fazer uma outra coisa? Eu falei, eu quero fazer letras. Eu faço 3 anos de letras, depois eu retorno para o jornalismo. Quando eu entrei no curso de letras, eu me encontrei. Eu falei, aqui eu posso ser jornalista, aqui eu posso ser professor, vou transformar a vida da sociedade. Então, os professores eram maravilhosos, eles contavam histórias, eles falavam uma coisa assim, olha, aqui é um local para quem gosta de ler. Então, eu já vinha com alguma leitura, eu falei, então é aqui que eu tenho que ficar. Eu terminei o curso de letras, né? E teve uma semana cultural que iam os professores da PUC que davam aula para os meus professores do curso de letras. Aí foi o professor Jarbas Nascimento, que é um professor preto, né? Bem preto mesmo, o professor Jarbas. Eu aprendi muito com ele, sobretudo um pouco essa questão das relações étnico-raciais. Ele não dava aula disso, mas ele deixava escapar alguma coisinha na aula. Foi a professora Neuzinha, que eu me lembro bem. Foi o professor Luiz Antônio. Ele era um professor que ele dava aula falando dos comerciais da TV, aqueles comerciais da Mesbla, do MAP. Então ele ensinava a gente em comerciais e mais. E aí eu fiquei muito maravilhado com aqueles professores. Eu falei, não acredito que existe professor que ensina desse jeito, né? Que ensina com essa didática. Eu quero fazer uma pós-graduação nessa universidade. Aí foi um grupinho de gente lá para a PUC, né? Assim que terminamos o curso de letras, né? Eu falei, quando eu sair da PUC vai chover de empregos. Mentira.
Saí da PUC, continuei desempregado. Professor desempregado. Ninguém abria as portas de escola nem para dar aula de virtual. Bati em 40 escolas no município de Guarulhos, ninguém abria. Apresentava meu diploma da PUC, isso aqui não vale nada aqui não. E o que vale é quando abrir portaria. Então eu fiquei perambulando, mas eu queria ser professor, né? Eu queria dar aulas e com o comércio, né? E aí, com muito... depois passaram-se alguns meses, eu consegui entrar numa ONG, né? Uma ONG de um padre italiano, na favela de Cumbica, e lá eu fui trabalhar como... como é que era o nome? O nome era educador de linguagens. Então, foi uma experiência maravilhosa, por quê? Porque lá nós tínhamos que apresentar 2 peças ao ano, chamava Centro de Juventude lá, né? Então as crianças iam para a escola, quem ia para a escola de manhã ia para a ONG à tarde, e vice-versa, né? Então, a experiência foi muito importante nessa ONG lá do Padre Pedro. Por quê? Porque nós tínhamos que produzir a peça teatral com os meninos, né? E como eu já tinha saído da Universidade de Letras e do curso do Lato Sensu da PUC, com essa bagagem da produção, que os professores pegavam muito no pé da gente, eles falavam assim: olha, vocês têm que produzir o seu próprio material, sabia que o professor tem que produzir seu próprio material? Eu falei, mas o que é isso, o professor produzir o próprio material? Falou, você não ficar naquela chatice do livro. Então, vocês serão professores de português, então vocês têm que transformar. E aí, uma situação interessante é que quando eu pegava o livro de português para dar aula na escola, ou mesmo na ONG, dava um trabalho danado, porque eu ficava lembrando desse produzir o próprio material, e eu ficava pensando, esse livro não tem função social, não tem texto, não tem aquilo que vai chamar a atenção do Zezinho e do Pedrinho, porque o Pedrinho está quase queimando o lixo. Eu ficava pensando, o Pedrinho está quase rasgando a cortina, o que eu vou trazer para ele? Não tem um hip hop, não tem nada. E aí a gente ia tentando nessa produção, e nessa loucura de você ter que produzir o próprio texto, eu lembro que eu tive contato também com um livro. Para mim, eu posso dizer que esse foi um dos maiores livros assim didáticos não, científicos da minha área, que foi o livro O Texto na Sala de Aula, de João Vanderlei Geraldi, que ele fala que você tem que aquela fala que o Frei Beto faz lá na orelha do livro Paulo Freire, ou seja, que Paulo Freire falou, ensinou o aluno não falar mais, não ler mais Ivo viu a uva. João Vanderlei Geraldi também fala isso no texto da sala de aula, mas você tem que ensinar o aluno a produzir a sua própria história. Eu lembro que eu entrei numa escola na periferia de Guarulhos, depois que eu já estava nessa ONG, né? Eu entrei nessa escola e nós produzimos um livro que parece que o nome, eu não me lembro agora, esse aí eu não vou me lembrar mesmo, não vou me lembrar. Eu tenho esse livrinho lá em casa. Então os alunos escreviam poemas, eles escreviam contos de uma página, contos de meia página. Aí o Rafael, que era um rapaz que ajudava na secretaria, fala, nossa, que legal, Antônio. E o Rafael, ele é um roqueiro, que eu sempre trocava umas ideias com ele. Eu também gosto muito do rock and roll, né? Eu frequentava muito os guetos do rock lá em São Paulo, ali na Celso Garcia, né? Eu conversando com o Rafael falou, Antônio, isso que você está fazendo é legal, eu vou te ajudar, que não sei o quê. Aí ele imprimiu com papel de fotografia. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, como que pode imprimir? Papel de fotografia vai ser a capa do nosso livro. E nós publicamos um livrinho lá nessa escola com os alunos, né? Aí eu lembro que eu fui para uma outra escola, no bairro dos Pimentas, publicamos outro livrinho com os alunos, né? Até chegar... E essa foi
minha experiência de produção. E publicamos mais um outro livro na última escola do estado que eu passei, que chamava de Além dos Muros da Escola. Aí esse livro já foi publicado no Wattpad, né? Wattpad, né? Que é aquela plataforma, até hoje está lá, de vez em quando eu entro lá, está lá os contos dos meninos. E nesse aí a gente já deu mais uma versão mais para a negritude, né? Eu já vi aí desenvolvido uma consciência da negritude. Por quê? Porque nesse meio tempo eu já era um professor efetivo, eu já havia passado no concurso do estado de São Paulo, né? Já tinha vencido esse momento do professor contratado que fica desempregado todo início do ano, só pega aula lá para março, né? Maio. Às vezes a gente pega aula depois que já passaram-se 2 meses, né? E o que ocorreu? Os professores de do sindicato da POSP estavam lutando pela categoria O, né? E falaram, olha, vocês são convidados aí para fazer a luta, né? E eu tive contato com esse pessoal, né? Na verdade, eu já havia tido um contato com a Lei 10.639 para o concurso de São Paulo. Então, a universidade me negou os estudos sobre discriminação racial. No concurso, eu tive contato, eu acho que foi com um texto, se eu não me engano, foi da Nilma Lino Gomes, ou foi Kabengele Munanga, não lembro bem. Eu sei que eu tive contato com um documento que falava tanto da lei de cotas, como falava da lei 10.639, que trazia ali as ações afirmativas. Quando eu passei no concurso, que eu entrei no P7, que é o Pimenta 7, na região do bairro dos Pimentas, e um detalhe importante é que muitos professores da minha época, e aí eu chamo a atenção das companheiras e companheiros que não repitam mais isso para os seus colegas, que é assim, ele está vindo com essa ânsia toda porque ele é novinho, depois ele esquece tudo. Olha, até hoje eu não esqueci. Até hoje não esqueci da produção, sempre estou produzindo uma ou outra coisinha ali, sempre estou trabalhando com os meus alunos, fazendo saraus. Então eu sempre trabalhei desse jeito. Aí quando eu passei no concurso, que eu mudei para a escola P7, nós abraçamos todos os projetos. Então o 20 de novembro, por exemplo, não poderia passar batida, né? O 20 de novembro lá na nossa escola era uma festa, porque ali era a escola da POSP, tinha o Valdemir, tinha o Diego, tinha a Fabiana, tinha o Antônio aqui que acabava de chegar, com sangue nos olhos, querendo lutar, já tinha participado de algumas greves, que não sei o que, aí achava que ia transformar tudo, e não, ou seja, foi uma luta muito árdua, que não ganhamos nenhuma batalha, só tivemos o ponto cortado. Teve uma época que não tinha nem feijão, nem arroz em casa. E depois que eu falei para os companheiros, eles falaram, rapaz, você tinha que falar lá para o coletivo lá, que a gente dá uma cesta básica, né? E não, eu fiquei quietinho na minha, não falei nada, aí eu quebrei a greve, voltei, né? Depois de 35 dias. E essa é parte da minha história. A minha história, eu me orgulho de dizer que eu participei como representante da POSP. Por quê? Porque lá eu pude conhecer vários coletivos. Então eu conheci os coletivos das mulheres, conheci dos LGBTs. E uma coisa interessante assim, dessa parte educativa das ruas, que é um grande complemento, que eu costumo dizer que eu fui salvo pela educação, né? Eu tinha todos os preconceitos, né? Fui professor da Educafro, né? Trabalhei por 6 anos tentando colocar os jovens pretos e pobres na universidade pública. Conseguimos colocar vários lá eu dava aula de língua portuguesa, gramática mesmo, de literatura e de leitura e produção de texto. Então eu vim dessa realidade, né? Eu vim dessa realidade de quando tem alguém com o punho cerrado chamando para a luta, lá está o Antônio, né? Eu acho isso muito importante e me emociona mesmo contar um pouco.
passado aí pelo Lato Senso, entrei numa pedagogia numa instituição que não existe mais, que é a Faculdade de Carapicuíba, acredito que muitos aqui passaram por lá também, e nutria um sonho em mim que era de fazer o estricto senso, né? E surgiram algumas oportunidades lá na própria PUC, não deu muito certo, né? Porque o meio é bem restrito mesmo. E surgiu uma oportunidade depois na Universidade 9 de Julho, né? Fui para a Universidade 9 de Julho, o primeiro projeto foi reprovado, né? Aí teve a turma lá, teve uma outra turma e um colega me chamou. Aí fui para a Universidade 9 de Julho, consegui com um projeto em hipertexto, leitura dos hipertextos das novas tecnologias. Consegui, que é a leitura no celular dos alunos, né? Porque eu já fazia um projeto com os alunos, eu não era mais o professor que tomava o celular do aluno do ensino médio, eu já fazia alguns projetos com os alunos de leitura, de fotografia, para dizer, olha, o aluno está dando muito trabalho na sala de aula, o caminho é você contextualizar o negócio, não é você tomar o celular. Então eu já vinha produzindo esses trabalhos com os alunos, então o projeto deu certo, né? Aí a professora Ana Maria Dade Batista me acolheu nesse projeto. Com esse projeto nós fomos até para Portugal, saindo de uma greve sem nenhum real. Ela falou, você vai ter que custear a viagem. Minha mãe fez um empréstimo, para falar da minha mãe. A minha mãe até no estricto senso, minha mãe pagou a minha passagem para Portugal. O professor é duro, né? Olha só a situação. Minha mãe pagou a minha para que eu pudesse ganhar essa bolsa. O critério para ter a bolsa na arguição era você dizer que custeava a passagem para Portugal. Aí fui, né? Consegui terminar, enfim, me ajudou muito nos meus projetos, né? Na escola do estado. Aí teve o concurso de Piracaia, né? Teve o concurso de Piracaia porque eu já conheço um amigo aqui na região. Aí minha irmã, que já conhecia primeiro, falou, vai ter o concurso de direção, vamos fazer? Falei, vou. Aí eu até brinquei, vou fazer o concurso de Piracaia. O meu nome é Antônio e lá é Santo Antônio, então vai dar tudo certo. E graças a Deus eu passei em primeiro lugar aqui no concurso de Piracaia, na direção da escola, né? E quando passei, logo de imediato a prefeitura nos convocou, né? E engraçado, quando eu cheguei no dia para assumir, eu sou muito reservado. Apesar de falar muito, eu sou muito reservado. O pessoal já estava indo nas escolas para conhecer, eu falei, não vou conhecer a escola. Porque eu ficava assim meio chato, meio sem jeito de ir lá. Nossa, eu vou chegar lá, tem uma colega, eu vou falar para ela, não, aqui é o diretor que vai assumir, não sei o quê. Eu fiquei muito sem jeito. Aí conversando com minha supervisora da época, que era a Ariane, lá no dia, ela falou, senhor Antônio, você já sabe a escola que você vai? Não sei, e tal. Porque eu fiquei, sei lá, não fui procurar a escola. Ela, mas não sabe a escola que você vai assumir? Eu falei, não. Então conta a sua história. Eu falei, eu vim da Educafro, trabalhei 6 anos como professor voluntário, trabalhei numa ONG. Ela falou, o Alziro Brandão é a escola que tem o seu perfil. Você parece que é uma pessoa que tem que estar no meio dos pobres. Eu falei, é lá que eu irei. E lá estou na escola Alziro Brandão, no desafio da direção, né? Desenvolvendo o trabalho lá, tem um grupo de professoras lá muito interessante e é isso. O sonho é a transformação mesmo das crianças dessa cidade, né? Como eu estou vivendo nessa cidade, então aqui nós temos muitos problemas com drogas, né? É uma cidade muito linda, muito acolhedora, mas ao mesmo tempo nós temos muitos pais envolvidos com drogas, muitas mães. Então eu tenho um caso de extrema pobreza. Então meu sonho não sei, um dia com a ajuda dos parceiros aí, a gente fazer um trabalho para ver o que ocorre numa cidade pequena que tem uma situação que destrói essas famílias, né? Ou seja, eu acredito pela educação mesmo, que é a minha área, né? Não tem outra saída. Então o meu sonho é esse. E continuar na educação, né? Tentei fazer o doutorado já umas 2 vezes, não consegui, né? Fui aluno especial por 6 meses,
na universidade, né? Um dos sonhos era quando terminasse aquela parte lá, eu passasse na prova, mas como eu não sei falar inglês, né? O inglês me pegou, né? Eu fui reprovado na língua, né? Na língua inglesa. Agora eu estudo sozinho em casa. Talvez se hoje eu for participar de um processo seletivo, eu já consiga traduzir o texto, né? Mas na época, então, eu fui reprovado. Então, meu sonho é concluir o doutorado, né? Porque eu acho que o professor, ele não pode se contentar, ele tem que estudar. O professor, ele tem que continuar estudando. Sei lá, eu acho tão bonito quando o professor, aqui na cidade tem uma professora bem velhinha, né, que eu vi aí a foto dela outro dia, que é de uma escola, parece que ela tem mais de 70 anos, eu acho aquilo tão bonito, e eu já falei, se eu tiver por 80 anos eu vou concluir. E uma colega minha, quase morri, mas terminou, fizemos o primeiro, brincadeira, quando você termina você fica maravilhado, né? Tempo e Memória da Educação, primeiras leituras de um professor, né? E quando eu escrevi esse artigo, a nossa orientadora falava, olha, é muito difícil falar de si, porque o aluno, ele é preparado para falar do outro, escrever sobre o outro. Então, esse artigo você tem que falar... É um artigo que você vai utilizar. Um filósofo, nós usamos na época Gilles Deleuze, que ele fala da questão do tempo e da memória, né? E foi uma experiência muito interessante falar de mim mesmo. Então, quando eu vim para cá, eu falei, nossa, o tempo e memória da educação, as primeiras leituras de um professor, está parecendo esse evento de contar a minha própria história, está parecendo aquele... Eu fiquei muito apreensivo para vir para cá, né? Pareceu um momento quando eu fui escrever o artigo, porque a professora era muito sisuda, era muito certinha, não podia ter erros. Ela falava que a gente não poderia ser narcisista. E então, como que você não vai ser narcisista contando sobre você mesmo, não é? É muito difícil escrever numa situação que tem pessoas que vão te analisar. Então, mas assim... ao mesmo tempo, me senti muito honrado em contar a minha história aqui, no dia 20 de novembro, uma vez que o convite foi feito por uma pessoa preta, que eu tenho um carinho muito grande, que é a Andréia. Então, deu frio na barriga, mas me senti muito honrado.